Que a paz de Cristo seja dado a cada um que ouve essas mensagens, muito importante para os nossos dias. Que Ele venha nos dar a graça, o Espírito Santo, sabedoria, para compreender as profecias, para sabermos o tempo sério em que vivemos. Deus fez uma promessa que não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Então Ele prometeu o Espírito Santo. E nós temos todos os corações voltados e preocupados, todos querem receber a chuva serôdia como os discípulos receberam. E nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre as profecias que têm ligação Daniel e Apocalipse. E temos que mostrar a palavra de Deus tal como ela é, com o mínimo possível de explicação pessoais. Mas nenhuma mente pode fazer isso sozinho. Diz ainda que dar ouvido aos profetas é uma característica fundamental da igreja verdadeira. Então, aqueles que não dão valor às profecias, então ele saiba que ele está longe de estar na igreja de Cristo. Precisamos compreender as profecias para os nossos dias. Daniel e Apocalipse merecem atenção como nunca antes na história da nossa obra. Então nós precisamos entender as profecias de Daniel e Apocalipse. Em Daniel 12, verso 12, diz assim, que bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Por que bem-aventurado? Porque serão felizes. Os que recebem a chuva serôdia, recebem o Espírito Santo, eles estão preparados para passar o tempo da angústia. Então nós vamos estudar hoje esta profecia para compreendermos melhor o assunto do santuário e a compreender o tempo que nós vamos receber a chuva serôdia. Deus disse que não ia fazer nada sem avisar o seu servo. Então você pega 1335 e divide pelo calendário bíblico, o ano bíblico, que é 360. Você vai ter um cálculo, um tempo, que é o tempo para se preparar para receber a chuva serôdia, que temos 3 anos e essa dízima periódica, tá? Mas muitos se recusam a atender à advertência e instrução contida em Apocalipse. Nenhum desses pode pretender a bênção prometida. Queira que não seja tu que está ouvindo hoje, que você venha recusar essa mensagem. Tenha muito cuidado, meus queridos. Mas todos os que aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, enquanto Ele efetua sua última obra de mediação, também você participa das bodas do Cordeiro. Então você precisa dessa mensagem. E sendo rejeitados os ensinos da palavra de Deus, porque tudo que eu prego aqui é texto que já está escrito, se você recusar, Ele retira o seu espírito e o deixa entregue aos enganos que ama. Pensa nisso, meus irmãos, não recusem. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Todos precisam estar firmemente unidos, ligados pelas verdades, em companhia ou grupo. Disse o anjo. O terceiro anjo está unindo, ou selando-os em grupo para o celeiro celestial. Mas não viu um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou. E eles foram deixados em completas trevas. Quando é, meus queridos, que você pode estar descuidado? É aquele que não tem tempo para ouvir as profecias, não tem tempo para estudar. Então, quero dizer para ti que Miguel já se levantou. Quando a embaixada americana foi para os oráculos santos, saindo de Tel Aviv, indo para Jerusalém, cumpriu-se a profecia que está em Daniel 11, último versículo, que quando o rei do norte colocasse suas tendas em cima do Monte Santo, Miguel se levantava. E ele já se levantou
Todos estão vendo uma angústia entre as nações, não na igreja, mas entre as nações. Pandemias, misérias, poder econômico dos países estão quebrado e isso está se cumprindo, porque Deus é aquele que fala e cumpre. Deus tem prosseguido firmemente em direção do seu cumprimento. Foi assim com a casa de Israel, através da história da monarquia dividida. Assim é com Israel espiritual hoje. Então não pense, meus irmãos, que alguma profecia vai falhar, embora que você possa não crer. Mas isso não quer dizer que isso vai cumprir ou não, porque quem manda é o Senhor. Em Apocalipse 18:4 diz: assim como os exilados ouviram a mensagem e saíram de Babilônia, como está em Jeremias, 51:6, hoje estão aceitando as mensagens para retirar de Babilônia espiritual. Então se prepara, você hoje, se é um israelita espiritual, se prepara que você vai precisar se retirar da Babilônia que virou por não aceitar as 3 mensagens. E digo mais que a remoção do castiçal significa o fato de ser tirado à luz e os privilégios do Evangelho e confiar em outras mãos. E essa ameaça aplica tanto a membros como um conjunto de igreja. Como eu disse, agora se inicia o tempo dos membros, porque o tempo dos anciãos passou. Já chegou o tempo agora que os membros precisam ouvir. E ele diz aqui, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. Então, como nós precisamos clamar para receber esse poder? Mas, antes de concedermos o batismo do Espírito Santo, nosso Pai Celeste nos provará, para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Se tu não acredita na palavra de Deus, você está sendo provado e você vai cair na peneira. Grande questão que está tão próximo o cumprimento da lei dominical que eliminará aqueles a quem o Senhor não designou. Ele terá um ministério puro e leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Então, com o que ele vai nos provar? Se você não crê nas profecias, você não sabe o tempo que temos vivendo. Então, o decreto virá. E você não está preparado para receber o Espírito Santo, porque você não acredita nas profecias. Você tem que estar preparado para os eventos. E o decreto vai eliminar aqueles que não são da Igreja de Cristo, o remanescente. Mas as mensagens dos 3 anjos, elas devem cumprir o trabalho, Aqueles que fazem o trabalho, dando ao mundo uma tríplice luz. Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. E nenhuma obra é de tão grande importância. Então vamos estudar as profecias, crer. Então hoje nós vamos continuar aqui aprendendo da palavra de Deus sobre os 1335 dias. Quando iniciou e quando vai terminar. Está dentro da profecia. Acompanhem comigo que vocês vão ver que a profecia é maravilhosa. Ela nos dirige e nos mostra aonde estamos. No livro do profeta Daniel, ele fez uma promessa dizendo que seria feliz os que crescem nas verdades que estavam escritas no livro de Daniel e Apocalipse, porque a história vai se repetir. E seria feliz porque você está preparado. Quando você crê e prega, você está preparado para receber a chuva serôdia. E aqui diz a pena esperada que o santuário e o juízo investigativo deve ser claramente compreendido. Então, todos os que buscam a Deus, que crê nas mensagens, eles devem, em primeiro lugar, buscar entender o assunto do santuário e do juízo. Em Mateus 22, diz lá que o julgamento ocorre antes das bodas. Previamente às bodas vem o rei para ver se todos os convidados têm trajes nupcial, trajes para a festa desse casamento. Vocês sabem que essa festa é a volta de Cristo.
Você já vestiu essas vestes? Está pregando a volta de Cristo? Se você está pregando, você está com as vestes para a festa das bodas do Cordeiro. Mas se você não está pregando, então você precisa dessas vestes. Diz ainda que o capítulo 14 de Apocalipse deve repetir-se. O que você vai fazer? Tem que fazer soar a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Quando as mensagens dos 3 anjos se tornarem proeminentes perante o mundo novamente, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então nós precisamos fazer esse trabalho. Aí nós estamos com as vestes nupcial. Este assunto do santuário torna harmoniosos e claros o cumprimento profético. Passado que de outra maneira estaríamos envoltos na mais impenetrável obscuridade. Então não queira você ficar sem as profecias, ficar contra a luz que vem do santuário, porque você estaria envolvido numa escuridão sem saber aonde vai e o que está acontecendo. Deus deseja que o seu povo se familiarize com esse modelo. Ele quer que você entenda o assunto do santuário. E agora eu faço uma pergunta para você. Você tem estudado o assunto do santuário? Todo o trabalho que ali foi feito pelo povo judeu 1500 anos? Nós hoje vamos estudar só um pequeno trabalho que era feito dentro do santuário, mas era grande aos olhos de Deus. Nós vamos estudar uma parte hoje. Vamos lá? Diz que das vossas habitações trareis para a oferta do movimento 2 pães, 2 décimas de efa da flor de farinha e levedado e cozerão. São primícias ao Senhor. Por quê? 2 pães levedados. Era a única oferta que tinha farinha levedada. E era 2 pães. Por que 2 pães? Porque já teve, agora é a segunda, já teve a primeira no tempo dos discípulos e agora a segunda. 2 vezes será derramada a chuva serôdia. Por isso que era 2 pães. Vai se cumprir na festa dos tabernáculos, a festa das semanas, como se cumpriu no tempo dos discípulos. Exatamente como era feito a festa, se cumpriu lá e agora vai se cumprir de novo. Diz que assim como Cristo foi glorificado no dia de Pentecoste, ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do Evangelho, quando preparará um povo para enfrentar a prova final, no derradeiro conflito da grande controvérsia. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai suportar. Então você precisa dessa chuva serôdia, você precisa entender a profecia. Nessas palavras, Cristo declara o trabalho de coroação do Espírito Santo. O Espírito glorifica a Cristo, tornando-o objeto de consideração suprema. E o Salvador se torna deleite e júbilo dos agentes humanos, em cujo coração se realiza essa transformação. Então nós vamos às profecias agora para saber quando que iniciou e quando vai terminar os 1335 dias. Iniciando aqui a contagem de 1924, com a dízima periódica iniciado pela igreja que está na profecia, a última igreja que Deus deu os oráculos para guiar. Então está aí. Mas deu para ela 93 anos. Nós chegamos em 2017, mais essa dízima periódica. Ela cumpriu? Cumpriu. Iniciou-se uma perseguição contra o remanescente, que não aceitaram derrubar as colunas, as doutrinas que Deus tinha implantado. Deus deu os 3 anos, que está em Daniel 12:11, os 3 anos mais a dízima periódica, que foi os 1290 dias. Nós chegamos em 2021,
do calendário bíblico, porque do calendário gregoriano é esse ano, 2021, do calendário bíblico. Aí agora entra Daniel 12, 12, que é onde nós vimos 1335 dias dividido pelo calendário bíblico. Achamos os 3 anos mais essa dízima periódica, que é o tempo para o preparo dos membros. Nós chegamos em 2024, mais essa dízima periódica. Quando terminar esse período das 1335 dias, chegamos ao tempo de receber a chuva serôdia. Aí acontece a segunda sacudidura, que é dos membros, o segundo acontecimento dentro da Igreja de Cristo, porque Cristo terá um ministério puro. Ele quer um ministério que ouve Ele e obedece. Então vocês sabem que aqui agora inicia também o segundo cavalo. E vocês sabem que o segundo cavalo é um cavalo vermelho. Então eu espero que os irmãos leiam, estudem, e nós temos prestes a ver o cumprimento dessa profecia também. Que Deus nos ajude e nos abençoe a nos compreender.